Jaú Jupamei, na língua guaranimbá, Jaú Jupamei significa bom dia a todos, todas, todes, como falamos no atual momento. Meu nome é Jirapotumirim, em Guarani. Tem um nome também em português, que é Giselda Pires de Lima, que é um nome que está nos meus documentos, RG, CPF, essas coisas. Mas meu nome de verdade é Jirapotumirim. Eu sou aqui sou moradora da aldeia Calipetã, da terra indígena Tenondeporã. E aí hoje também eu tô aqui para contextualizar um pouco as falas em Guarani que foi desenvolvida anterior a essa minha fala, que foi realizada por mim mesmo, pela Jira Guarani, e foi também pelo Caraí Tiago, pelo Caraí Isaac e pelo Caraí Pedro. E aí então essas falas em Guarani, propriamente a gente pensou elas para ir assim para o público Guarani mesmo, nessa língua materna que existe aí há mais de 500 anos. E aí essas falas em Guarani, de um modo geral, elas contextualizam a real existência dessa língua materna, né? Porque muita coisa é contado, uma história é contada, um modo de pensar o mundo Guarani, o mundo Juró é contado, o nosso relato sobre o nosso conhecimento da criação do mundo é contado, a concepção do porquê da natureza deve ser respeitada é contado, tudo na nossa língua guaranimbá. Então, é uma prova real de que essa língua existe. E aí, então, nessas falas anteriores em Guarani, a gente falou bastante, né? O Caraí Pedro Vicente, ele fala sobre a criação do mundo, né? E na fala dele, ele expõe, assim, que Nhanderu Tenonde, o nosso primeiro pai divino, ele cria, né, o planeta da força do seu coração. E quando ele cria esse espaço, né, que chamamos de planeta, na língua de Juruá, mas que na nossa língua chamamos de Urupá, ele cria, na verdade, esse redondo, como Pedro fala, com água, muita água, praticamente só água. E aí depois ele cria um tatuzinho que começa a cavocar a terra e espalhar a terra nesse redondo de água, né? Nessa bola de água. E aí depois ele cria uma árvore que chama Nirumi. E aí depois cria um tucano de papa amarela. E depois ele cria uma cobrinha. E depois que ele cria os seres humanos. E aí então ele faz uma reflexão que leva a gente a pensar de forma realmente muito coerente, que é por isso que a gente deve respeitar a natureza, porque não fomos nós os primeiros criados, né? Nós não fomos os primeiros a receber a vida nesse planeta. Primeiro veio a natureza, e aí depois que a gente veio, então a gente tem que respeitar, a gente tem que honrar aquilo que a gente recebeu como base para a nossa vida. Porque a natureza em si, então, ela foi criada na primeira instância. E aí a gente que vem depois, a gente tem que se conectar a essa primeira situação já criada, elaborada e construída, consolidada. E aí então o que a gente faz é se conectar com ela, aquilo que já existe, né? Então é por isso que a gente não pode achar que somos soberanos à natureza, porque a árvore não sai falando, não sai andando de uma forma física como nos filmes e tal. E as plantas menores não falam, os bichos não falam, os bichos não fazem reuniões, não fazem reza, não tem religião. Então a gente tem que se colocar de forma superior. Não, nada disso. Na verdade, eles têm de uma forma muito complexa e de fato absolutamente equilibrada, assim. E aí, então, a fala do Pedro vem nesse sentido, assim, de contar pra gente por que a gente tem essa filosofia de vida, né? De que a gente tem que respeitar a natureza.
E aí depois o cara Isaac conta uma história do que ouviu quando criança, né? E as histórias guarani a gente chama de Mbaepã. E aí, através delas, como não tem o sentido de lendas, não são algo fictício que alguém inventou ou que existiu há muito tempo atrás, mas elas sempre são verdadeiras e trazem consigo um conhecimento de como as coisas de fato, né? E aí, então, no conhecimento guarani, então, os macacos são seres, assim, muito malandros, assim, mas não malandro no sentido ruim, mas malandro de saberem se virar em situações adversas também, de terem agilidades, e aí, então, para escapar dos perigos, eles têm várias artimanhas na leveza do seu corpo, no comprido do seu rabo. E aí, então, os Guarani falam, né, sempre dos macacos como essas figuras, assim, que sabem lidar com situações diversas, que sabem se virar bem e que são seres muito encantadores, muito alegres e, de fato, muito parecidos com os seres humanos também. E aí, então, o Isaac conta uma história, né, que tem um macaco e ele é uma das figuras importantes nesse relato dele. E aí o Tiago fala sobre a percepção dele em relação à força que ele busca dentro da religião guarani, da espiritualidade guarani, religião não, é a forma errada de falar, dentro da espiritualidade guarani, de como que pode equilibrar e de como deseja poder ter sabedoria suficiente de equilibrar esse mundo guarani, ainda que ele esteja tão influenciado pelas forças da cultura de Juruá, nessa cultura tão forte, assim, de tão intensa, que vem por vários viés, né? Pela comida, pela escola na aldeia, pelo contato, pela televisão, pelo mundo tecnológico. E ele se coloca numa posição de observar tudo isso que vem de fora e viver também alguns momentos para fora e como conseguir ter força para continuar sendo Guarani, né? E ele fala sobre o desejo de que todos os Guarani possam ter essas reflexões e essa força e essa coragem, assim, nessa busca. E o Tiago é uma das pessoas moradoras aqui da aldeia Calipetã e faz parte da equipe de liderança junto a mim e com outros parceiros nossos. E ele é uma pessoa super jovem, mas é um dos mais fiel, assim, a questão do costume de ir para a casa de reza todas as tardes, onde entra na casa de reza sempre com muita seriedade, com muito respeito, numa delicadeza de observar e de sentir também como se coloca cada tarde no espaço que tem outras pessoas. E ele dança, ele canta, ele se concentra, ele observa, ele ajuda a entender algumas coisas. E aí então ele traz na fala em Guarani a sua percepção em relação à cultura Guarani e o orgulho que tem de que, ainda que às vezes seja super difícil equilibrar as coisas, o orgulho que tem de ser Guarani. E no relato dele ele fala, né, sobre um pouco a questão da visão dele em relação ao modo de ser Juruá, né, que é tão diferente da cultura Guarani. E pelo conhecimento, né, desse diferente ser tão forte, como que a gente consegue ainda ser Guarani? E ele remete toda essa força, toda essa resistência aos Nyanderuquara mesmo, as nossas divindades. Daí a fala que eu tentei desenvolver em Guarani, nesse encontro, né, de nós quatro, foi pensar também a
a questão, né, da diferença, né, do modo de ser Juruá e do modo de ser Guarani, né? E como eu disse anteriormente, no início da minha fala, essa filosofia de vida, esse conhecimento de vida que coloca um como civilizado e o outro como não civilizado, ou que pode se tornar civilizado ou que não era civilizado, né? E aí então eu relatei na minha fala uma das visões que o Carai-Thiago recentemente havia me relatado, somando com uma outra situação que vem de mim, que veio através de um sonho. E aí então o Carai-Thiago, anterior a essa roda de conversa, ele relatou para mim que ele foi fazer uma palestra no centro de São Paulo e passou já no período da tarde lá na igreja da Praça da Sé. E aí ele se deparou com um monte de Juruá de rua, não indígenas, moradores de rua, se preparando ali para dormir, então encostados ali na frente da igreja, com cobertor, com um pedaço de papelão. E aí ele conta essa vivência assim com uma tristeza profunda de pensar como é que o Juruá consegue lidar com isso, viver dessa forma, de ter uma casa tão grande, tão cheio de coisas que eles valorizam, né, como a estrutura, a arquitetura, os objetos de bens que eles têm ali dentro, porque é a casa do Deus deles. Só que essa casa do Deus deles, eles não podem acolher esses irmãos, eles não podem acolher essas pessoas que fazem parte da vida deles, do mundo deles, e eles simplesmente atravessam essas pessoas para ir lá para dentro, para rezar, para pedir alguma coisa ali para o Deus deles, mas atravessando por essas pessoas que ali cada qual tem a sua história, o seu motivo, e nenhum desses motivos, nenhuma dessas histórias são boas, porque as pessoas, todos querem ser felizes, todos nascem com liberdade, e ninguém por si só, pela sua força só, pela sua vontade só, pelo seu desejo só, se colocam nessas situações de se tornarem moradores de ruas, de serem usuários de álcool, de outras drogas, se tornam pessoas capazes de fazer mal para o outro de forma intensa e às vezes até de tirar a vida do outro de forma natural. São consequências do modelo de vida que já se tem, que ali se apresenta, né? No sentido disso, assim, das pessoas simplesmente atravessar essas pessoas, ir lá para dentro da igreja e rezar ali e sair, atravessar de novo e cada qual ir para a sua vida. E aí então eu contei sobre esse relato do Carai-Thiago e coloco justamente esse modo de ser Juruá, assim, né, de que se coloca nessa posição de ser civilizado e que como é que o Juruá vai equilibrar uma vida espiritual, como é que o Juruá vai equilibrar uma vida religiosa, se não conseguem lidar com isso, resolver isso, ou lutar para resolver isso, né? E aí então, num segundo momento, eu relato o meu sonho, assim, que eu já havia contado também para o Thiago, que justamente eu, o Thiago e um cachorro, a gente tá indo para se encontrar com uns juruacos não indígenas para fazer uma reunião, e a gente tá indo a pé. E aí na estrada, no caminho que a gente vai indo, para o nosso lado esquerdo, existe uma como que eu vou falar, uma visão, uma paisagem assim de muita natureza, mas que essa parte da natureza está sendo destruída, assim.
E nesse sonho eu não vejo o objeto em si, mas é como se eu soubesse, assim, dentro da minha cabeça o que usam, assim. E o objeto dos Juruá, assim, é uma máquina super grande, num formato de um aspiral, que quando as árvores grandes são derrubadas, elas é colocada no meio dessa árvore cortada e ela vai fazendo um buraco por dentro que vai até o final. E aí é colocado o fogo no pé dessas árvores e o fogo vai por esse buraco e já atinge a outra árvore que está em pé e consecutivamente vai derrubando as outras. E aí então nesse caminho assim, no meu sonho eu sinto uma tristeza gigante e um sentimento de impotência de não poder parar isso e um lamento profundo assim de ver tantas árvores grandes caídas ali. E aí, de repente, a gente chega num espaço que está ali, os Juruá trabalhando numa área de monocultura. E que essa área de monocultura é organizada em um formato de alheiras, assim, de separações da terra, que vai para cada planta, assim. E aí, quando a gente coloca os pés, as pernas nesse espaço, a terra vem até a nossa coxa, assim, no meio da nossa coxa, e essa terra está meio morta, gelada, fria, assim, é um espaço bem ruim, assim, que traz sentimentos bem ruins. E aí nesse espaço de plantação eu vejo algumas florzinhas pequenininhas, vejo tomate, vejo pimenta, mas a maior parte dela ainda vai ser plantada, ainda não está plantado. E aí propriamente a reunião para a qual a gente estava indo não acontece no meu sonho. Daí acontece só um cumprimento e os Juruá continuam trabalhando. E aí em algum momento a gente vai retornar para a aldeia. E antes de acontecer isso, eu reparo que no quintal de uma das casas que está nesse mesmo espaço tem uns vasos com alguns enfeites. E eu, na minha vida normal, assim, no comum, eu gosto bastante de coisas albinas, de bichos, enfim, o albinismo, talvez, não sei se eu posso falar assim, me encanta bastante, assim como os bichinhos branquinhos que eu vejo na aldeia, são bem bonitos, assim. E aí, então, eu reparo que nos vasos dos Juruá tem figuras que se transformam a partir de cortes dos próprios Juruá. Então, tem tomate vermelho, verde e tal, e no meio tem um tomate branco, lindo, e que quando cortadas ao meio, assim, elas se tornam figuras, como pássaro, beija-flor, coisa do tipo. E eu sinto uma vontade enorme de pedir um desses enfeites para Juruá, assim, para trazer para minha casa. Só que durante o sonho mesmo, eu começo a me martirizar, assim, porque vem na minha consciência a questão de saber da onde que vem esses enfeites tão bonitos, tão encantadores que eu quero levar para minha casa. E aí eu começo a lembrar de todas aquelas árvores caídas, aquelas árvores com um buraco no meio e o fogo indo por dentro e queimando as outras, e desse espaço que a gente entra e que faz a gente se sentir num espaço muito hostil, assim, muito inóspito. E aí de repente eu quero algo desse mundo, porque ele parece encantador, parece bonito. E aí o sonho acaba sem eu pegar, sem eu pedir. E esse sonho me faz pensar muita coisa por vários dias, assim. O modo de vida guarani nas aldeias me faz pensar as pessoas que têm um espaço diferente na aldeia, os que têm salários, que em sua grande maioria começam a comprar coisas de fora que levam elas a pensar que se tornam melhores, ou que são superiores, ou que podem, apenas podem.
as pessoas que fazem aniversário na aldeia e que compram bolo e que compram bexiga e que promovem essas festas no meio de várias outras tantas crianças que nunca vai ter aquilo porque os pais não têm condições financeiras de fazer. Das pessoas que botam uma calça ridícula de Nike que vai da coxa até o pé, das roupas de marca teoricamente que tem mais valor, né? Como uma Nike escrita no peito da camisa, e isso é colocado como um prêmio, assim. E aí me faz pensar que tudo isso está acontecendo na aldeia e me faz pensar sobre as coisas que a gente já trabalha, né? Como a questão do não consumismo na aldeia, de fortalecer a vida na filosofia do viver com o suficiente. E aí então me faz refletir sobre tudo isso, assim, sobre os encontros de professores, o encontro de mulheres, o encontro de lideranças, o encontro disso e daquilo, onde eu me deparo com um monte de Guarani, às vezes que deixam de ser Guarani para ir para espaços coletivos, como se o valor das pessoas estivesse no sapato, na roupa, ou no modo de ser, ou no modo de praticar algumas coisas, como tá ali com uma roupa diferente, com um sapato que no seu dia a dia comum não usa, só usa para sair, daí bota um cigarro na boca e tem um ar de superior, assim. E aí então eu fico por vários dias depois desse sonho pensando em mim mesmo, nas minhas filhas, na minha vida na aldeia, e de como abordar todas essas coisas de forma mais habitual, assim, com a comunidade na qual eu vivo, e que muitas coisas a gente já conseguiu prevalecer de forma concreta, assim, e harmoniosa, né? Como a nossa aldeia Guarani Calipetã não promover essas festas de aniversário, de fazer com que os pais e as mães tenham conseguido entender que se não é todo mundo que tem essa condição, então não vamos fazer nenhuma. Até porque já temos muitas coisas da cultura do Juruá e a gente tem que escolher as coisas que a gente faz ou que não faz, o que é realmente necessário ou não necessário. E a partir daí abordar todas as outras questões, né, de deixar um monte de crianças tristes nas aldeias, de nessas promoções você ofertar uma comida absolutamente prejudicial à saúde das crianças, como bolo, doce, um refrigerante que é horrível. E a gente então já está estabelecido nessa consciência na aldeia, e as pessoas na aldeia, em sua grande maioria, vive de forma humilde na aldeia, e quando vai sair da aldeia para fora também vai dessa mesma forma. Da maioria das pessoas, lideranças ou mesmo as professoras dessa aldeia, quando vai para dar aula ou para ir para as reuniões, não ficam se fantasiando com roupas que traz essa ideia, né, do superior, da importância maior. Mas daí eu fico pensando por vários dias como aprimorar tudo isso, como abordar várias outras coisas a partir desse sonho, né, de entender que de fato um modelo, né, da vida do civilizado é encantador. Ela destrói, ela mata, ela humilha, ela dá fome, ela cria fome, ela faz muita gente chorar, muita gente sofrer, mas ao mesmo tempo é encantador, é forte demais. E aí eu fico pensando como a gente equilibra isso, né? E no momento que eu termino de contar o sonho para o Tiago, ele fala para mim, porque justamente estamos indo para uma reunião com o Juruá da Secretaria Municipal da Cultura no dia, e ele fala assim, pois essas coisas encantadoras, esses sentimentos, né, é difícil. Agora mesmo, esse carro que eu estou dirigindo vem desse mundo, vem desse modelo de vida civilizada e do capital e tal, de gerar dinheiro. A questão é a gente pensar como é que a gente equilibra isso, né? E de fato, de novo, é uma outra situação que
me confortou um pouco, porque então a gente criou um modelo de vida, um modelo de pensamento na Kalipetã, assim, que traz mais alegria para a gente, que traz uma possibilidade de ter mais união entre nós mesmos, e que, quanto seres humanos, às vezes a gente se encontra em situações de desavenças mesmo, mas sempre prevalece o pensamento do cuidar do outro como se fosse eu mesma me cuidando. E aí, então, na minha fala, eu tentei expressar um pouco de tudo isso, assim. E aí, por final, é isso. Quero dizer também que eu tenho orgulho de ser Guarani. Quero, se tiver de fato outra vida, eu quero voltar a Guarani de novo. E quero até eu poder, assim, trabalhar e fortalecer essa cultura Guarani que olha para a natureza e sente uma alegria e agradece, assim, por tudo que tem, para esses Guarani que, em sua grande maioria, vive essa influência toda que eu contei um pouco, mas que não tem estabelecido em suas aldeias delegacia, o espaço de acolhimento para jovem, o espaço de acolhimento de idosos, daqueles que tanto fizeram, que tanto cuidou, que tanto alimentou, que tanto escutou, que tanto aconselhou e que de repente se tornam um estorvo, que se tornam pessoas inúteis para essa sociedade da civilização que tem que o tempo inteiro gerar recurso e que, a partir do momento que não gera mais recurso, se torna inválido, inútil, e que são às vezes depositados pelos seus filhos, pelos seus parentes nesses espaços que são chamados de asilos, que pra gente, povo Guarani, é tão triste, que é tão ruim, porque cada pessoa que consegue envelhecer e que consegue alcançar uma vida mais adulta, de se tornarem idosos, são tão especiais, e é uma honra grande conviver com eles. E aí, então, esses Guarani me orgulha, eu tenho orgulho de ser Guarani, porque não temos isso na aldeia. Se uma criança precisa, necessita de uma outra família, sempre tem uma outra família para acolher. Não vai para casa de abrigo, não passa por nenhum conselho tutelar, não passa por nenhuma supervisão de se a família que quer realmente tem competência ou não, porque pela naturalidade todo mundo já se cuida. E aí, então, por tudo isso, tenho orgulho de ser Guarani e Raiveté. Obrigada pela escuta.